Queridos irmãos e irmãs, amigos, amados amigos que estão nos acompanhando nesta semana, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, uma boa noite. Oro a Deus para que você e a tua família estejam bem, protegidos, abençoados e também em paz na presença do Senhor. Mais uma vez nós estamos nos reunindo para um momento de meditação na palavra do Senhor. E o tema de hoje, o texto de hoje, está no primeiro livro de Samuel, entre os capítulos 4 e o capítulo 7. Se você quiser pegar a sua Bíblia, ainda dá tempo, antes de nós começarmos a compartilhar um pouquinho sobre o assunto, alguns pontos bem preciosos e importantes que estão dentro desse texto. Enquanto você pega a sua Bíblia, eu quero agradecer aos irmãos, às irmãs, aos amigos que desde ontem têm nos prestigiado, nos alegrado, apesar da nossa simplicidade de transmissão, têm nos honrado com o seu curtir, com os seus comentários, com o seu seguir, e com o compartilhamento das nossas mensagens, dos nossos hinos para os seus amigos e também círculos de acompanhamento aí. Então Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos, na verdade, trabalhando juntos. Um pouquinho aqui, vocês nos ajudando, compartilhando a palavra do Senhor também. Isso nos faz muito bem, é um bom sinal de que o Senhor está abençoando e nos usando também nesse momento para levar a sua palavra bem mais distante do que normalmente a gente vai. Então, muito obrigado, um abraço carinhoso para todos vocês. Deus os abençoe e recompense. Muito bem. Os capítulos 4 a 7 do primeiro livro de Samuel, eles registram um momento muito especial no sentido ruim do povo de Israel. É um momento de transição, de transformação, de mudança, de um período de liderança do sacerdote Eli e de seus filhos para um período de exercício da liderança de Samuel, que está começando, na verdade, o seu ministério. A condição de Israel, nesse momento, é uma condição de decadência espiritual, de afastamento de Deus, de idolatria. Você tem todas essas informações dentro dos primeiros capítulos do livro de Samuel. A própria palavra registra que nesse período, nessa época, a palavra do Senhor e as visões eram raras. A ausência do Senhor ali tratando diretamente com o povo tinha um peso muito grande e era consequência desse afastamento de Israel do povo de Deus. Dentre os acontecimentos que envolveram esse tempo, esse período, nós temos no registro bíblico, particularmente no capítulo 4, que os filisteus, o povo filisteu, inimigo do povo de Israel, então se levanta para combater, para guerrear Israel. E na preparação da peleja, Israel então procura um lugar, procura uma localidade chamada Ebenezer, para montar o seu acampamento. O termo Ebenezer, ele é usado dentro do texto bíblico 3 vezes, apenas 2 delas, no capítulo 4 e capítulo 5, que envolvem esse momento do início da preparação da guerra, e um outro momento que a gente vai ver um pouquinho mais para frente dentro da nossa breve meditação de hoje. Então, Israel escolhe para montar o seu acampamento esse local, essa localidade próxima a essa cidade
que se chamava Ebenezer. E Ebenezer tem como significado pedra de ajuda. Esse é o significado do termo Ebenezer, pedra de ajuda. Talvez Israel, dentro da sua visão meio idólatra, meio pagã, mística, tenha escolhido esse local, esta região, talvez acreditando que, de alguma maneira, algo milagroso poderia acontecer em favor deles. E dali, então, eles partem para a peleja, para a guerra propriamente dita. E ocorre nesse primeiro embate uma terrível derrota, né? Colocada, instituída sobre o povo de Israel pelo povo filisteu, pelo exército filisteu. Israel volta para o seu acampamento, ele volta para Ebenezer, ele volta para esse lugar, talvez até meio místico, de pedra de ajuda, e procura saber o que é que está acontecendo de errado. E alguém diz, talvez seja melhor nós trazermos para dentro do acampamento a arca da aliança do Deus de Israel. Então, eles mandam buscar, mandam chamar os sacerdotes, os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, e os fazem trazer a arca da aliança para dentro do acampamento, para dentro do arraial, crendo que o fato de a arca da aliança estar no meio deles, isso impediria que eles sofressem uma nova derrota. Você vê também aí uma forma de misticismo, como se a arca fosse um talismã, como se a arca fosse alguma coisa que pudesse livrá-los, né, de uma derrota possível, provável, novamente. E a palavra ensina, a palavra explica, ela registra, que quando a arca chegou ao acampamento, os israelitas gritaram muito alto, fizeram muito barulho ao ponto de assustar o exército, de assustar o acampamento filisteu que estava em outro lado, né, do outro lado de um vale, a distância deles lá. E esse gritar, esse brado de guerra, né, fez até estremecer o chão, é o que diz a palavra aqui no capítulo 4 de 1 Samuel. É importante destacar que, crendo na arca, crendo na presença da arca, Israel vai para o segundo embate contra os filisteus. E esse segundo embate é maior, mais terrível para Israel, a derrota é muito mais terrível para Israel até do que a primeira. Isso quer dizer que aquela crença na arca, ou que a arca tivesse, ou pudesse, ou fosse, então o meio de se obter vitória fugiu, escapou, não se cumpriu para o povo de Israel. E é muito tranquilo de você perceber, a própria palavra nos dá esse entendimento, de que Israel cria na arca de Deus, buscava a arca de Deus, mas não cria e nem buscava o Deus da arca, que era quem realmente lhe daria a vitória, que lhe daria então a libertação total daquele momento de sofrimento, de perigo, de destruição e de morte. É muito interessante, né, então, se perceber que Israel parece dar, repito, à arca do Senhor uma mesma condição, uma mesma importância, o mesmo valor que ele daria, ou que dava, na verdade, aos deuses pagãos que ele, Israel, havia abraçado e que lhes trouxe, então, a vergonha, a humilhação, a derrota, a destruição, a morte, tudo o que eles menos desejavam e esperavam que Deus fizesse com eles o livramento, operasse neles o livramento. Essa condição de derrotados, de humilhados, os filhos de Eli mortos, nessa hora também,
durou cerca de 6 meses. Durante 6 meses, é o que diz a palavra, eles permaneceram nessa condição de humilhados, enquanto a arca que foi tomada pelos filisteus foi levada para o território deles e causou lá um tremendo transtorno. Todo o livramento que o Senhor, não permitiu acontecer para Israel, mesmo eles tendo a arca, se transformou em sofrimento, em prejuízo para os filisteus, mesmo eles não crendo na arca. Alguns episódios aqui muito interessantes. Eles colocam a arca da aliança de Deus, a arca do Deus de Israel, dentro do templo de Dagon, o Deus filisteu. E coloca de noite, quando chega de manhã, Dagon, a imagem de escultura de Dagon, está caída de rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles insistem e o que acontece é que a imagem de Dagon é quebrada, ela é destruída, sem mãos humanas, é lógico, de uma noite para o dia seguinte, porque estava sendo mostrado para eles ali que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e que Dagon não era nada. Muito bem. Chega um momento que Samuel então chama o povo, isso está no começo do capítulo 7, o povo de Israel, ao arrependimento. Israel precisava mudar o seu coração para que algumas coisas acontecessem. Ele precisava negar ou rejeitar a idolatria, o paganismo, o misticismo e voltar a servir e adorar unicamente o Senhor, unicamente o seu Deus, o Deus que os havia tirado do Egito, libertado do Egito e trazido para a terra de Canaã, uma terra que era linda, preciosa, manava leite e mel, algo que era uma herança dada por Deus para eles. Muito bem, Israel atende o chamado de Samuel, se arrepende, confessa o seu pecado diante do Senhor, tira do meio de si todas as imagens de deuses pagãos, de Baal, da deusa Astarote, e fazem uma limpeza ali. E quando eles estão fazendo essa limpeza, estão diante de Deus, reunidos em Mispá, para sacrificar diante de Deus, para pedir o perdão de Deus, para oferecer holocausto diante do Senhor. E os filisteus ficam sabendo, eles reúnem os seus exércitos e vêm para batalhar, para destruir Israel pela terceira vez, achando que nessa terceira vez vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nas outras duas. Mas a condição de Israel, a condição espiritual de Israel, já havia mudado. Eles saíram então da idolatria, eles saíram da rebelião contra Deus, se humilharam diante do Senhor, colocaram o seu coração diante do Senhor, reconheceram o seu pecado, fizeram uma limpeza geral dentro do meio do povo. E então agora, ainda que os filisteus não soubessem, diz a palavra que as coisas já haviam modificado para Israel. Então os filisteus vêm e se colocam em guerra, se apresentam para o combate, e diz a palavra que naquele combate alguma coisa extraordinária aconteceu, que Deus trovejou de uma maneira tão intensa sobre o exército dos filisteus, que eles ficaram tão aterrorizados com essa trovoada, com esse trovejar do Senhor sobre as suas fileiras, que eles fugiram diante de Israel, e Israel então agora passa de perseguido a perseguidor, de humilhado, a exaltado. Ele sai do seu lugar, ele sai de onde ele estava, não mais em Ebenezer. Eles não estão acampados mais em Ebenezer, eles estão acampados em outro lugar. E desse outro lugar, que era um lugar de comunhão com Deus, em Gilgal, então de lá eles saem. Agora não tem mais misticismo, agora não tem mais paganismo, agora não tem mais idolatria, não tem mais talismã, Agora eles estão com o coração diante de Deus. E esse coração diante de Deus vai mudar a situação. E eles vão sair dessa batalha, sairão dessa batalha vencedores. Eles ficarão livres dessa
dessa condição humilhante pela qual eles passaram, ou eles permaneceram durante 6 meses. E no final, no retorno da batalha, já vitoriosos, então Samuel ergue num outro ambiente, num outro lugar. Samuel ergue uma pedra, ele levanta uma pedra como um memorial, como algo que iria relembrar Israel, marcar aquele momento, marcar aquela vitória, marcar aquela mudança dali para frente. E ele chama essa pedra de Ebenezer. Então você tem a Ebenezer mística lá atrás, que não serviu para nada, que não adiantou o povo gritar, Deus não estava com eles. E agora você tem a Ebenezer, a pedra de ajuda, que marca um momento, ou aquela vitória que Deus deu a Israel, o livramento que Deus deu a Israel. E para esta pedra, então, como ela como memorial, então Samuel lhe dá o nome de Ebenezer, pedra de ajuda, e declara diante do Senhor: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor esteve conosco, até este momento, até o lugar desta pedra, até este dia, até esta situação, o Senhor esteve conosco. Daí, irmãos, o significado desse momento tão especial para Israel. Eu gosto sempre de dizer para os irmãos, a nós todos, para trazermos a palavra de Deus para os nossos dias. Não adianta nós lermos a palavra do Senhor como se ela fosse alguma coisa histórica do passado, Deus fez lá, ocorreu um grande milagre. Não, Deus faz milagres hoje, Ele é o Senhor, Ele não muda. O que com certeza está precisando é a gente mudar o coração, colocar o coração mais na vontade do Senhor. Não adianta achar que tem a palavra, que tem o Deus lá para resolver, se o nosso coração não estiver com Ele. Eu pensava hoje de tarde, até para tratar com vocês agora, não adianta ter o Salmo 91, ou a folha, a página do Salmo 91 da Bíblia Sagrada, aberto sobre a penteadeira, sobre a cômoda, sobre o móvel da sala, achando que o fato de o Salmo estar aberto ali, que tudo vai ficar bom. Não adianta fazer isso se não tiver o conhecimento do que está antes da página do Salmo 91 e o que está depois da página do Salmo 91, o conteúdo anterior e posterior. Se ele estiver dentro do nosso coração, da nossa vida, se ele fizer parte da nossa vida com Deus, da nossa aliança com Deus, aí sim, a página, não a página do 91, mas o Deus do Salmo 91, o anjo do Senhor do Salmo 91 vai estar conosco, vai estar nos guardando, como é a promessa do Senhor. Tem muita coisa para ser mudada nos nossos dias, queridos. Tem muita coisa que precisa ser transformada para que nós vejamos também acontecer alguns milagres na nossa vida, no nosso meio, na nossa pátria, na nossa cidade, no nosso bairro, na família, dentro da igreja. É preciso deixar de lado, abrir mão de coisas que às vezes a gente acha que são importantes, mas quando você vai para a palavra, elas não são. E abraçar, trazer para a nossa vida diária, seja de fé, seja na vida secular, na vida material, o que é a vontade do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu, como disse ontem, como um modelo de vida para o seu povo. Deus deu a Israel um modelo de vida. Deus disse a Israel, antes de ele entrar na terra da promessa, Deus disse: olha, você tem as bênçãos e você tem as maldições. Se você quer as bênçãos, faça isso. Se você não fizer isso, o que vai sobrar para você são as maldições. E eu te ofereço a vida e não a morte. Então vamos, irmãos, em nome de Jesus, buscar do Senhor a direção, buscar do Senhor o conhecimento, pedir ao Senhor, com humildade, que Ele nos direcione o nosso coração a fazer as escolhas que nós precisamos fazer, para que então nós também possamos levantar talvez um memorial diante do Senhor e dizer com a nossa mão direita levantada: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai trovejar contra os inimigos, Ele vai fazer com que eles fujam de nós, eles vão
correr de nós. Não estou falando nem de inimigos materiais, você sabe disso. Paulo diz que a nossa batalha, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Tudo isso que você vê de corrupção, de injustiça, de violência, de maldade, de decadência espiritual e moral, no mundo inteiro e particularmente dentro do nosso país, isso é consequência do afastamento desse povo, do temor de Deus. O papel da igreja, fundamental, meu e teu que somos servos e servas do Senhor, da Igreja de Cristo na terra, da qual, talvez, de uma denominação diferente que nós sejamos, nós todos fazemos parte. O papel, a responsabilidade, o dever dessa igreja é orar, combater o inferno, orar a Deus, combater o inferno, levantar um clamor ao Senhor, enfrentando o inimigo, porque o Senhor vai estar ao nosso lado. O Senhor vai fazer, efetuar, realizar milagres. Nós vamos ter novamente o braço do Senhor estendido para abençoar a nossa nação, para libertar o nosso povo, para abençoar a nossa vida. Ainda que o tempo que nós estejamos vivendo seja um tempo preparatório, como nós dissemos ontem, da vinda do Senhor Jesus. O Rei está voltando e nós precisamos estar trabalhando para o nosso Rei, Senhor, Ele nos achar vigiando. Deus nos abençoe, que você, em nome de Jesus, junto comigo, todos nós juntos, possamos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Pai eterno, nós te agradecemos por essa pequena meditação, por esse pequeno tempo que estamos compartilhando juntos a tua palavra de uma maneira simples, pequena, humilde, mas que eu tenho certeza, o teu Espírito Santo irá abençoar cada um de nós, o nosso coração, e vamos frutificar nessa semente preciosa para a honra e para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus o perdão dos nossos pecados, Pai, que a tua glória resplandeça sobre a nossa vida. Nós te damos graças, Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Continuamos juntos, queridos. Vamos nessa semana continuar. Em algum momento estamos aqui ajustando as coisas para que nós estejamos em momentos precisos, juntos, para orarmos a Deus. Daqui a pouquinho a gente tem oração também. Fiquem com Deus. Amanhã a gente está junto de novo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê uma boa noite. Até amanhã.